Bom dia, vocês conseguem me escutar? Tranquilo? Sim, Sim, Ok. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que não estejam muito aperreados com a prova do Carlos Renato. Antes da gente começar a revisão, eu vou fazer só alguns comentários, né? Eu queria ter preparado uma revisão mais trabalhada com vocês, etc. Mas, como o resultado da monitoria sai muito próximo da prova, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir preparar algo muito grande. Então, eu preparei essas questões. Eu fiz bem baseado nas provas que eu já fiz dele, que eu já tive algumas disciplinas com ele, então eu sei mais ou menos como funcionam as questões, né? E aí, a partir disso, eu fiz algo bem parecido, né? Enviei para ele e tal, porque podia ser que alguma coisa tivesse igual na prova, não sei. Eu tentei fazer muito próximo, que é justamente para servir ao máximo para vocês. E aí, eu fiz esse estudo aqui com 15 questões, e eu acho que ele está bem completo com o que o Renato costuma cobrar, né? Fora isso, essa questão da nossa revisão que vai ser hoje, eu vou comentar as questões e vou fazer toda uma correção bem integrativa com vocês, que é para a gente conseguir ter um entendimento do assunto de forma mais íntegra possível. Mas só para comentar com vocês como é que vai funcionar a nossa monitoria de farmacologia, né? Eu vou dar essa revisão, né? Vai ter, obviamente, uma revisão para a V2, que vai seguir o mesmo estilo, mas vai ser um pouco mais trabalhada, né? Eu pretendo que seja mais complexa, para tentar ajudar vocês também. Eu vou, daqui a uns 15, 20 dias, a gente vai ter outra aula, que vai ser sobre farmacogenética, né? Essa aula é extra do conteúdo, mas que eu acho muito interessante, que é um assunto que está muito em alta hoje em dia. A genética, indiretamente, ela altera o funcionamento de alguns medicamentos, como a questão da predisposição a certas doenças. Então, uma aula sobre esse entendimento também é legal, fica mais como um extra, e a gente também, ao longo antes da AV2, a gente vai pegando uns dias para revisar um conteúdo específico, tipo, vamos pegar um dia aqui para revisar só adrenérgicos e colinérgicos. Vai funcionar mais ou menos assim a nossa monitoria. Como farmacologia é bem teórico, então, penso eu que a maioria das nossas aulas vão ser online mesmo, né? Aí, caso eu veja, assim, que realmente vai dar uma galera, a gente pode ver aí perto da prova, né, para a V2 mesmo, uma revisão presencial, se for atender muitas pessoas e muita gente tiver interesse. Mas isso é um assunto que a gente vai abordar depois. Mas, no mais, é isso, né? E aí eu espero que vocês tenham dado uma olhada aqui. Eu vou estar conseguindo ver o chat, então se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, que eu vou responder. Eu consigo... Tem duas telas aqui, então eu consigo ver tanto o chat quanto ver o que eu estou transmitindo. E aí, se fizer um pouquinho de barulho no fundo, é porque eu moro numa avenida, então acaba que um pouco de barulho acaba não tendo como não sair. Mas vou tentar, se vocês não me compreenderem, pode impedir que eu repito, até que fique bem evidente, né? Eu acho que eu conheço a maioria de vocês da monitoria de patologia, se vocês fizeram a disciplina do professor Givanildo, então provavelmente eu já conheço a maioria de vocês. Então, não vou me apresentar demais, então, também. No mais, é isso. Então, se vocês estiverem prontos, a gente pode começar a comentar aqui mais ou menos como funciona a prova. E aí eu vou, à medida que eu vou corrigindo as questões com vocês, eu vou comentando porque que tal item está errado e vou fazendo uma comparação com as provas que ele já passou, né, com a gente. Então, podemos começar? Show, show. Vamos lá. Aí vocês podem fazer qualquer pergunta, tá? Que eu vou respondendo aqui no chat. Vamos lá. Essa primeira questão é uma questão bem parecida com o que ele já fez em algumas provas conosco lá na farmacologia básica, que é justamente essa questão da farmacocinética, né? A primeira prova do Carlos pelo menos quando eu fiz a disciplina, ela foi muito voltada para farmacocinética e farmacodinâmica.
não caiu tanto os adrenérgicos e os colinérgicos. Também porque essa parte de cinética e dinâmica, para quem é de farmácia, é extremamente interessante que vocês compreendam, pelo menos a seco, como funciona, né? Vocês vão ver melhor, mais evidentemente, lá na farmacologia aplicada, que ela é mais clínica, mas mesmo assim, quanto mais vocês entenderem já, que melhor vai ser para vocês, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Compreender a cinética farmacológica de um composto é o básico de um estudo pré-clínico e clínico. O caminho que a droga percorre no corpo está inteiramente ligado à sua capacidade de dinâmica molecular sobre potenciais de ação e mecanismos de ação diversos. A farmacocinética se divide em 4 eixos principais. Então, eu tenho a absorção, a distribuição. Vou só permitir a galera aqui, perdão. A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Para vocês que entraram agora, eu estou só lendo a questão, tá? Eu ainda não comecei. E apesar disso, as características específicas podem permitir a algum fármaco, entre aspas, ignorar o processo de absorção. Assinale a partir disso a correlação correta. Né? Se vocês quiserem, vocês podem me dizer qual item vocês marcaram aí no chat. Né? Eu sei que tem um gabarito lá embaixo que vocês devem ter corrigido, mas né, se vocês quiserem só colocar o item, né, que vocês marcaram, senão eu só faço a correção aqui mesmo. Bora lá, galera, participa. Vou prosseguir, então. Um boto no chat. Vamos lá. Ele quer saber a correlação correta. Então, ele está dizendo que alguns fármacos, né, algumas características de um fármaco podem fazer ignorar algum desses processos. No caso aqui, ele está falando da absorção. Então, item A. A administração crônica e seriada possibilita uma adaptação do corpo, ignorando aos poucos o processo de absorção. Esse item aqui não está correto. Por quê? Apesar da administração crônica e seriada, que quer dizer que há um prolongamento ali da administração do medicamento, a pessoa vai adquirir, no caso, uma resistência. A resistência está mais relacionada com a dinâmica, né? Com a capacidade daquele meu medicamento de fazer efeito, né? Também pode ter uma certa alteração quanto ao metabolismo, porque o corpo já vai estar se acostumando, mas a absorção vai ser sempre a mesma. A administração crônica e seriada não é um fator que vai fazer com que um fármaco ignore o processo de absorção. A aplicação por via intravenosa, IV, permite ao fármaco o contato direto com a corrente sanguínea, não sendo afetado pelo processo de... Por quê? Quando você administra um medicamento na via intravenosa, ele já entra em contato com o sangue e ele já tem a capacidade de se ligar às proteínas do plasma. Depois disso, ele vai ser distribuído. Porque a absorção, o princípio da absorção é o caminho do fármaco, desde a ingestão ou a aplicação, até ele chegar na corrente sanguínea, para ele ter o seu efeito desejado e ele ir ser distribuído. Né? Então, se eu aplico o medicamento direto na veia, direto na corrente sanguínea, eu ignoro todo esse processo de absorção. Então, eu não vou ter a questão, claro que tem, né, não indiretamente, essa questão de pH, lipofilicidade da molécula, hidrofilia, mas aqui é muito mais brando, a molécula não vai ser tão afetada por essas alterações. Tanto é que alguns medicamentos, quando eles são ionizados, é muito preferível que eu aplique eles na via intravenosa do que eu diretamente fazer uma ingestão oral, porque a minha absorção pode estar prejudicada. Né? Também a questão das doses, né? É um cuidado muito grande, né? Isso vocês vão ver mais na farmacologia clínica, mas é um cuidado muito grande quando eu aplico por via intravenosa, porque eu não tenho uma perca da biodisponibilidade do medicamento. Então, quando eu aplico por via intravenosa, a pancada inteira. Se eu apliquei 50 miligramas, vai ser 50 miligramas.
né? Diferentemente do que eu tomar 50 miligramas por via oral, porque eu vou perder uma parte dessa dose, tá? De forma natural ali, só pelo processo do medicamento ir percorrendo o corpo. Então, é uma atenção também, né? A aplicação por via tópica, né, aqui no item C, apresenta uma difusão direta da epiderme para a corrente sanguínea, inibindo assim o processo de absorção. Isso não é válido. Na verdade, quando eu aplico por via tópica, só uma parte do medicamento consegue atravessar as epidermes. Então, tem uma perca considerável ali. E por ser uma membrana mais resistente, porque a condição da epiderme é justamente existir a entrada de, vamos dizer assim, corpos estranhos, já o medicamento não deixa de ser um corpo estranho, então a absorção, ela ainda existe, né, na epiderme. Medicamentos controlados têm essa característica inata, e é por isso que é realizado todo um protocolo para sua dispensação. Esse D também não está válido, né? Vocês vão ver mais agora, depois da AV1, essa questão dos medicamentos controlados, mas medicamentos controlados está mais relacionado com o vício que eles podem induzir. É por isso que eles são controlados, né? Então, no mais, essa primeira questão é isso, tá? Eu lembro que caiu uma questão bem parecida numa prova dele, sobre, não exatamente perguntando qual era o processo que ignorava essa absorção, mas tinha um comentário em um dos itens falando sobre a questão de aplicação por via intravenosa. Então, a via intravenosa, eu sempre botei, vamos dizer assim, eu sempre vou ignorar o processo de absorção. Então, eu vou distribuir, metabolizar e excretar, aqui pela via intravenosa. Segunda questão. A conversão de fármacos em compostos excretáveis ocorre em concomitância à presença do grupo de enzimas denominadas citocromo P450, conhecidas por esse nome por serem enzimas citocromais da mitocôndria de hepatócitos de coloração pink na curvatura de onda a 450 nanômetros em espectrofotômetro. Isso aqui é só para dizer o que é que o nome da CIP é exatamente esse. Se vocês tiverem essa curiosidade, tá aí porque a CIP tem essa nomenclatura. É basicamente uma abreviação. Além disso, existem enzimas independentes da família citocromo P450 capazes de degradar fármacos e moléculas, como é o caso da alfa-desidrogenase, a MAL e a acetilcolinesterase. Acerca dos grupos que realizam biotransformação, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui eu quero saber qual é a alternativa que está errada. Item A. Citocromo P450. Uma pergunta, só deixa eu ver aqui. As proteínas plasmáticas atuam diretamente com a meia-vida de um medicamento? Sim, ok, show. Antes de eu continuar a segunda, deixa eu só responder a pergunta aqui da Bárbara. É uma pergunta interessante. As proteínas plasmáticas atuam diretamente com a meia-vida de um medicamento? Você poderia falar mais sobre a questão de meia-vida? Assim, Bárbara, a meia-vida, né, quando eu falo de meia, é o 50% do tempo em que o fármaco fica ali no meu corpo, né? Normalmente, a meia-vida inicial, às vezes, é mais prolongada. Então, esse tempo até 50% do fármaco ser degradado, né? Ele é um pouco mais rápido e eu formo uma curva exponencial. É uma coisa que vocês vão ver muito mais na farmacologia clínica, que é a farmacologia aplicada, essa questão da meia-vida, o entendimento melhor da meia-vida. Mas, basicamente, quando eu falo de meia-vida, né, a gente se baseia nessa meia-vida porque depois que eu chego ali no limiar de 50% do tempo de ação do meu fármaco, a curva exponencial ela é diferente, né? Então, é muito mais, os estudos são muito mais do que o subsequente, né? Pode parecer meio complicado, mas realmente um negócio que a gente vai aprender melhor na farmacologia aplicada. Então, acho que, não sei se você trabalha já no hospital, estagia, assim, mas basicamente a minha vida, ela determina o tempo que o fármaco passa ali no meu corpo, né? Quando as questões das proteínas plasmáticas, quando as proteínas plasmáticas estão ali no sangue, né, de forma normal, né? Então, eu tenho... Eita, agora eu esqueci.
A beta... Pô, cara, esqueci o nome das proteínas plasmáticas. Agora deu bom. A albumina, tem a albumina. E a beta... Enfim, tem a albumina e tem outras duas, três proteínas, né? Quando o fármaco entra na corrente sanguínea, ele tem uma predisposição a se ligar com essas proteínas. Então, à medida que elas vão se ligando, vai sendo liberado o fármaco que não se ligou. Né? Isso é uma coisa que ele até deve ter comentado lá, que tem uma parte da disciplina que ele fala sobre isso. Então, eu administro, né, por via da absorção, absorveu ali e foi para a corrente sanguínea. O fármaco tem a predisposição, porque essas proteínas plasmáticas, o objetivo delas é meio que capturar moléculas estranhas que entram no corpo, então captura essas moléculas, elas se ligam. Isso, albuminas, globulinas do fibrinogênio. Então, elas capturam, né, as moléculas estranhas e se ligam. O efeito inicial do meu fármaco é justamente o que não se liga. Né? E o que vai se desprendendo das proteínas plasmáticas é o que determina, basicamente, o resto da minha meia-vida. Então, por isso que meia-vida é um negócio muito complexo, porque você tem a curva inicial da meia-vida, que ela é linear, e depois ela vai subindo muito. Então, assim, basicamente, meia-vida é só para dizer que o fármaco, até tantas horas, ele tem uma curva normal. Depois disso, já é complexo. É um negócio que eu não sei explicar muito bem, mas, assim, eu perguntaria para o Carlos Renato de fato, porque meia-vida, se você for ler na bula, é algo que não é totalmente explicado, né? Nem na farmacologia aplicada a gente entende muito bem, é um negócio que realmente é complexo, eu realmente não sei te explicar com clareza. Mas, basicamente, a minha vida é o tempo que o fármaco é degradado em 50% ali no corpo. Né? Eu acho que não ficou tão evidente, mas, enfim. Continuando aqui. Aqui eu quero saber qual o item que está errado. Item A. Citocromo P450 promove reações oxidativas, redutoras e hidrólises na molécula. Isso aqui é fase 1. Reações de oxidação, redução e hidrólise, alterando sua estrutura conformacional a fim de deixar a molécula ionizada e hidrofílica. Exatamente, porque quando a molécula está ionizada e hidrofílica, ela entra no rim de forma mais, vamos dizer assim, mais pacífica. Né? O rim não tem tantos danos quando ele está degradando moléculas, excretando moléculas ionizadas e hidrofílicas. Então tá ok. Quando eu estou falando de oxidação, redução e hidrólise, é fase 1. Né? À medida que eu vou para a fase 2, aí eu já estou falando de conjugar. As enzimas da CYP estão relacionadas com a fase 1 do processo de biotransformação de fármacos, realizando quebras específicas na molécula. Show! No geral, as enzimas da CYP são responsáveis por cerca de 95% dos processos de metabolismo de fármacos. Verdadeiro também. A quantidade de enzimas da CYP diminui gradativamente ao longo da idade, sendo apenas o processo de envelhecimento capaz de alterar de forma quantitativa a presença dessas enzimas. E é aqui que está o item correto. O principal fator que altera a quantidade dessas enzimas do fígado é justamente a idade. Isso é, realmente, à medida que a pessoa vai envelhecendo, tem uma diminuição dessas enzimas. Mas também, vocês devem ter visto lá em farmacocinética, que eu tenho medicamentos que vão aumentar a expressão dessas enzimas, como vou ter medicamentos que vão diminuir. Então, essa é uma parte da clínica que é muito importante, que é saber quais são os medicamentos que são indutores, né? A gente tem os indutores, que é esses que aumentam, e tem os redutores, que são os que diminuem. Né? Eu lembro que na prova dele, na AV1, de farmacologia básica, 1 ano atrás, quando eu fiz, ele caiu uma questão sobre esse dado de indução
né, de indutores enzimáticos e os redutores, né, os inibidores, no caso. Então, é bom que você saiba pelo menos quais são os medicamentos principais. Tipo, esse aqui inibe, esse aqui aumenta, né? Tem a tabelazinha certinha lá no slide dele, pelo menos na minha época tinha, né? Porque quando o paciente está tomando um medicamento indutor, pode ter certeza que o medicamento adjuvante, ali vamos dizer, ou outro tratamento que a pessoa está fazendo, vai ser afetado, né? É muito caso, né? Tem muito caso de gravidez, porque a pessoa está tomando um medicamento indutor e o anticoncepcional ele acaba sendo degradado de forma mais rápida. Isso é um caso. São casos clínicos muito comuns, né? Até quando você vai ver na clínica ali da parte de parto, de gravidez, muitas mulheres não tomam normalmente, né? Mas nada engravidam porque estão começando a fazer um tratamento com fármaco que tem essa ação, né, de induzir. Outras questões também, então, tipo, eu posso ter, vocês vão ver melhor isso na farmacologia aplicada, né, mas o importante é saber o conceito. Se eu induzo, eu aumento a CYP. Se eu inibo, eu reduzo a CYP. Então, eu tenho que saber que alguns medicamentos, né, tem o bupropiona, os barbitúricos, eles aumentam a expressão da CYP, como eu tenho medicamentos que inibem. Mas, quanto a essa questão da CYP, é isso aqui. Dentre os mecanismos abaixo, assinale aquele que está inerente ligado ao processo de distribuição de fármacos. Então, aqui essa questão é mais simples, tá? Tem algumas questões na prova dele que são nesse estilo, é só uma pergunta bem simples e você só tem que responder, né? O que é que está diretamente ligado com a distribuição? Ação de néfrons distais, a quantidade de gordura corpórea. A quantidade de gordura corpórea é real. Realmente, a distribuição ela é alterada se o paciente tem muita gordura corporal, porque eu posso ter um acúmulo, né, do fármaco ali nos lipídios do corpo. Mas a ação de néfrons distais, aí eu já estou falando de eliminação, né? Barreira hematoencefálica e barreira hematoplasmática. Aqui o daí tem certo, aqui tem B, tem íon, né? Vocês devem ter visto lá, quando vocês estavam vendo farmacocinética, que medicamentos que atravessam a barreira hematoencefálica e medicamentos que atravessam a barreira hematoplasmática têm uma distribuição mais acentuada, né? Por isso que vocês vão ver também agora, já na virada para a AB2, quando vocês forem ver medicamentos controlados, por que alguns medicamentos controlados não podem ser tomados por gestantes? Por quê? Porque eu atravesso a barreira hematoplasmática e eu posso, por exemplo, se eu estou tomando um antidepressivo que atravessa a placenta, eu posso ter uma ação de aumento da expressão de neurotransmissores em uma criança. Né? Fora isso, alguns medicamentos têm ação teratogênica, que é um termo que vocês têm que aprender. Quando eu digo que um medicamento tem ação teratogênica, é porque ele atrapalha o crescimento fetal. Então, muitos medicamentos para tratar hipertensão têm essa relação de teratogênese. Então, é um risco muito grande da distribuição de medicamentos que atravessam. Como também é necessário que alguns medicamentos atravessem. Não adianta eu ter um medicamento que é para tratar um problema mental se ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Né? C, quantidade de gordura corpórea e presença de nervos periféricos. Aí já não, nervos periféricos aqui nada a ver. Alta vascularização e presença de glóbulos brancos. Alta vascularização é ótimo, né? Porque a gente sabe que o que determina a distribuição é a vascularização do órgão, a quantidade de gordura corpórea, a barreira hematoencefálica, a barreira hematoplasmática. Mas essa presença de glóbulos brancos aqui, ela não é inerente dessa questão da distribuição. E aqui eu vou ter até uma questão bem interessante, um pouco mais clínica, mas ela é bem simples, tá? Ele normalmente comenta esse fato aqui na aula dele, então
eu botei essa questão esperando que ele comentasse. Se ele não comentar, eu vou comentar com vocês e fica para a vida, vamos dizer assim, de farmacêuticos. Paciente HKC, 37 anos e mulher. Apresenta 2 anos de hipertensão arterial, sendo necessário o uso contínuo de medicamentos antihipertensivos. Só aceitar aqui a pessoa. Uso de medicamentos antihipertensivos. Contudo, vem medindo esforços para engravidar antes de iniciar sua menopausa nos próximos anos. Notificado pelo cardiologista, o farmacêutico aconselhou a troca do medicamento que ela utilizava, pois esse possuía ação teratogênica, alteração do desenvolvimento fetal. Assinale qual a melhor escolha de fármaco para a paciente e em qual receptor tal medicamento atua. Aqui é uma questão bem clínica e é bem simples, para falar a verdade. Pode parecer meio assustador, porque perguntar qual é o melhor medicamento para esse paciente, mas é uma questão bastante tranquila. Né? Aqui, o item A, ele fala que o propanolol, antagonismo beta-3 não seletivo. O propanolol, ele é antagonista beta-1, então eu já excluo esse fato aqui. O propanolol, ele é antagonismo muscarínico M1 seletivo? Não. O propanolol, ele é adrenérgico, então ele não tem uma relação com receptores muscarínicos. Né? Metildopa, agonista alfa-2. E metildopa, agonista alfa-1. Aqui foi a pegadinha, né? Porque a atenolol ali também não tá ok. Vamos ver se vocês lembram qual é o receptor do metildopa. Sem olhar pro caderno, viu? É o alfa-2. Isso, alfa-2, exatamente. Né? E aí vem a parte que eu ia comentar com vocês, que é por que o metildopa? Né? O metildopa, ele é muito seguro para pacientes que querem ter filhos e para pacientes gestantes. Tá? Atenolol e propanolol não são muito seguros, né? Também aqueles outros medicamentos lá, losartana e etc., também não são muito seguros, tá? Vocês vão ver isso em outro momento, mas quando vocês falarem de uma paciente grávida que precisa tomar um antihipertensivo, o melhor medicamento para essa paciente é a metildopa. Disparado. Seguro, não vai. Todo medicamento tem seus efeitos colaterais, mas assim, no geral, é o medicamento mais seguro que uma paciente grávida pode estar tomando. Metildopa, agonismo da alfa-2. Tem a clonidina, né, que também é alfa-2, mas ela é muito de uso hospitalar, então ela não é tão presente aqui. E vamos passar para a quinta. Fármacos com mecanismo de ação nuclear atuam no núcleo das células, alterando certos processos fisiológicos. A exemplo dos corticoides, como prednisolona, dexametasona, etc. A parte da questão é mais contextual. Estes fármacos pouco são seguros para uso contínuo, sendo necessário acompanhamento do paciente que, por doenças autoimunes, asmas graves ou outras patologias, usam de forma crônica. Qual é o princípio de ação de fármacos com mecanismos nucleares? Essa questão aqui bem tranquila. Metildopa tem ação inibitória. Sim, a ação do metildopa, ele é um agonista, mas ele inibe a noradrenalina. É um agonismo inibitor, entendeu? Tipo, tem que prestar atenção também no efeito. Vamos dizer assim. Qual é o sentido qual é o mecanismo do receptor alfa-2? É diminuir a expressão de noradrenalina. Então, por mais que ele diminua a expressão de noradrenalina, um agonismo disso vai fazer essa ação inibitória. O seu raciocínio é correto, tá? Mas você tem que pensar que não deixa de ser um agonismo. Né? Essa é uma parte complexa da farmacologia. Muitas vezes, agonismo não quer dizer que está acentuando alguma coisa, como nem sempre o antagonismo bloqueia algo, de fato. Eu acho que essa é a parte mais complexa da farmacologia, sendo bem sincero, porque às vezes você tem realmente que raciocinar
o receptor, o que ele faz, e se eu estou bloqueando ele, o que, é que eu estou condizendo, né? O que é que eu estou gerando com isso. Mas, enfim, quanto a fármacos nucleares, né? O caso dos corticoides é muito comum. Tem a própria alguns AINES também fazem esse efeito. Medicamentos para câncer, muito comum, né? E aqui, né, tem a alteração gênica dos processos de transcrição e tradução. Aqui o item já é esse aqui, né? O fármaco com ação nuclear, ele basicamente, do básico do básico, assim, é bem mais complexo, mas é algo que, se você não for trabalhar com ele diretamente, você não precisa estudar a fundo, tá? É mais para clínicas bem específicas, tipo para quem vai para oncologia, para quem vai para hematologia, então, você ter a noção desses processos é mais expressivo. Mas o que eu preciso saber é que quando eu tenho um fármaco de ação nuclear, eu altero a transcrição ou a tradução. Aí eu posso aumentar a transcrição de uma proteína ou diminuir, de cada fármaco. Indução de apoptose em células-alvo, aí já é um mecanismo de outra coisa, muito mais específica. Estímulo da produção de hormônios e neurotransmissores, indiretamente pode ser, mas não é o princípio de ação. Eu posso sim fazer uma alteração da transcrição e tradução fazendo um estímulo, mas esse não é o mecanismo de ação, de fato, dos mecanismos nucleares. Rompimento de canais iônicos com extravasamento abrupto de íons, causando uma hiperpolarização acentuada, não é o caso. Rompimento de canais, né? Não é algo, digamos assim, natural. E desativação de receptores farmacológicos, aí é uma outra classe, né? Então, o item 7 aqui é o item A, primeiro item. Correlacione corretamente os processos de farmacodinâmica. Essa questão aqui bem mais, né, para você correlacionar certinho, para saber se você está, pelo menos, né, sabendo mais ou menos o que é cada um. Então, a ordem correta ali, abertura de canais iônicos com entrada de íon sódio, cloreto e ou magnésio, receptores ionotrópicos. A fala, íons ionotrópicos, bem certinho. Correpressão ou coativação de respostas a nível ácido nucleico. A gente acabou de falar ali em cima, então aqui é receptores nucleares. Ativação de proteínas tipo G são os receptores metabotrópicos, né? Eles também têm esse nome, vocês, dependendo do livro ou do artigo, enfim, que vocês estiverem estudando, ele pode ter esse nome, né? Receptor metabotrópico. E alteração de caminhos bioquímicos interferindo ou estimulando rotas catalisadoras ou inibitórias, proteínas quinase. Proteínas quinases normalmente se vê muito mais na farmacologia aplicada, mas basicamente a proteína quinase, vocês talvez tenham um pouco de dificuldade quando vocês forem ver medicamentos que atuam aqui, porque basicamente é bioquímica, e bioquímica é um terror, né? Mas, enfim. E essa sétima questão, que fatores são determinantes para o processo de absorção na farmacocinética? Né? Uma coisa sobre a prova do Renato é que na maioria das vezes caem 2 a 3 questões abertas. E ele pede bem específico. Tipo, aqui eu deixei mais abrangente. Que fatores são determinantes? Mas ele vai pedir quais são os fatores, por quê? Então, tem sim questão aberta na prova do Renato. Ele deve ter falado para vocês, mas é uma atenção, né? Se você conseguiu fazer essa sétima questão, você já está legal para fazer uma prova, tal, porque é bem no estilo do que ele cobraria, tá? Que fatores são determinantes para o processo de absorção na farmacocinética? E aqui eu deixei mesmo para vocês escreverem e tal. Vamos lá, lembrando. Quais são os meus fatores determinantes para o processo de absorção? Me ajudem aqui, porque são 7, né? Então a gente tem que lembrar. Vou até abrir o chat aqui para a gente ir vendo. Meu fármaco, ele não deve estar ionizado. Então, se o fármaco está se o fármaco ele não apresenta íons, nem negativos, nem positivos, ele é melhor absorvido. Isso é fato.
Lipofilia ou hidrofilia, né? Ele ser ou lipofílico ou hidrofílico, né? Essa questão também é extremamente importante. A questão do, ele deve ter falado que semelhante dissolve semelhante. Então, um fármaco que tem um perfil mais lipofílico, eu dou preferência para administrar ele por via oral, que é para ele ter contato com os ácidos do estômago. Aí, né, vocês vão ver isso de forma mais profunda em farmacotécnica, mas enfim, eu vou comentar. Mas, basicamente, lipofílico, hidrofílico. Vamos lá, mais algum? Quero ver vocês me dizendo aí, pelo menos mais dois. Né? Então, eu tenho o fármaco não ionizado, ele ser lipofílico ou hidrofílico. Tamanho da molécula, exatamente. Principalmente para medicamento, pH, concentração, exatamente. Essa questão do tamanho molecular é principalmente para medicamento sistema nervoso central. Por exemplo, se a molécula é muito grande, não passa na barreira hematoencefálica. Vamos lá. pH, exatamente, tamanho da molécula, concentração. Mais algum? Índice de ligação com as proteínas plasmáticas está mais relacionado com distribuição. É mais correlacionado com distribuição. Mas os principais são esses. Vamos lá. pH é forma de administração. Ótimo. pH, forma de administração, tamanho da molécula, lipossolubilidade ou hidrofilia, né? Forma farmacêutica, sólido, líquido, etc. E via pelo qual o ativo foi administrado. Esses são os principais, né? Tem a questão do pH, de não ser ionizado, tamanho da molécula. Então, são coisas interessantes vocês saberem que ele pode cobrar, sim, uma questão. Eu acho que ele não vai cobrar em questão aberta, mas eu deixei aqui em questão aberta porque fica mais fácil você discorrer. Mas é interessante saber tamanho da molécula, lipofílico, hidrofílico, compatibilidade de pH, a via de administração, forma farmacêutica. Né? Vou passar aqui porque senão a gente fica muito tempo até lá. Paciente TLA, 29 anos. Chegou ao hospital com queixa de mal-estar após ingerir um copo de café, com gosto estranho, em uma reunião importante no trabalho. Após 1 hora de ingestão, começou a apresentar náuseas, vômitos, sudorese, cialorreia, salivação excessiva, borramento visual, miose, contração de pupila, hipersecreção vômica, dor abdominal e diarreia. Aqui, todos esses sintomas são sintomas bem colinérgicos. Né? Sistema parasimpático. Então, eu tenho náuseas, vômitos, sudorese, cialorreia, borramento visual, miose, hipersecreção bronquica, dor abdominal, diarreia. Sob a suspeita de uma crise colinérgica, por envenenamento por espécies de chumbo, aqui eu criei essa situação, tá? O cara foi envenenado com chumbinho no trabalho. Mas, hipoteticamente, poderia acontecer, né? Nunca se sabe. O mercado de trabalho é loucura. Foi solicitado ao farmacêutico o preparo imediato da medicação. Né? Aqui também é uma coisa que ele comentou lá na época que a gente fez, e que eu acho que é uma coisa interessante de todo mundo saber. Né? Salbutamol, potente agonista beta? Não é, porque eu estou falando de crise colinérgica. Então, um adrenérgico. A clonidina, potente fármaco de uso hospitalar que atua na ativação do receptor alfa-2? Também não é. Atropina, antagonista geral da acetilcolina, capaz de bloquear os receptores inibindo os sintomas.
Eu vou ler também aqui a D e a rivastigmina, que bloqueia a acetilcolinesterase, permitindo o controle de sintomas ao melhorar a condição colinética. Esses dois itens são mais possíveis. Mas por que não é o D? A acetilcolinesterase, ela quebra a acetilcolina. Se eu bloqueio a acetilcolinesterase e uma pessoa está tendo uma crise colinética, eu termino de matar o paciente. Sim, estou rindo, mas é preocupante. Né? Então, a resposta correta aqui seria a atropina. Né? Hoje em dia, né, a atropina não é tão utilizada na clínica para reduzir envenenamento por chumbinho, mas em alguns locais, em hospitais mais antigos ou que não tem uma verba tão acentuada, eles ainda utilizam. Né? Porque por anos foi, vamos dizer assim, o padrão ouro do quero reverter o envenenamento por chumbinho. A atropina, ela é basicamente o antagonista mais forte que eu tenho da acetilcolina. Então, se eu estou com crise colinérgica, a atropina em ampola, eles aplicam diretamente por via intravenosa, vai reverter esse quadro. Basicamente isso. Então, era só você ter a percepção que eu não quero terminar de matar o paciente dando rivastigmina, que é um bloqueador da acetilcolinesterase. Né? A ação em receptores adrenérgicos pela administração de terbutalina causa broncodilatação e vasodilatação. Com relação a esse tipo de receptor, o fármaco terbutalina atua como? Aqui é bem simples. Né? Antagonismo do receptor beta 2? Não, aí eu teria uma broncoconstricção. Agonismo do receptor beta 3? Eu estaria estimulando mais a lipólise. Né? Antagonista do receptor alfa 2? Terbutalina, ela é basicamente parecida com salbutamol, fenoterol. Então, a resposta correta seria aqui o agonismo dos receptores beta 2. Tá? Muito mais relacionado com a terbutalina. A terbutalina é muito boa porque ela é basicamente desses fármacos com ação broncodilatadora, ela é o mais potente que tem, assim, atualmente. Né? Tem novos análogos aí no mercado, mas é interessante saber porque em crises asmáticas, normalmente você pode administrar a terbutalina com algum adjuvante, tipo hipatrópio, para reverter isso. Eu acho que até coloquei uma questão sobre isso. Vamos descobrir depois. Observe o gráfico acerca da administração de um fármaco e assinale a alternativa correta. Essa questão aqui, ela é bem conceitual, assim, é você prestar atenção. A curva A aponta uma administração por via oral, tendo em vista a alta concentração plasmática logo após a ingestão. Aqui, na nossa linha, aqui eu tenho o tempo e a concentração plasmática. A via oral, ele demora para ter uma concentração plasmática, porque ele vai ser absorvido depois que ele chega na corrente sanguínea. Então, não é isso aqui. Né? A curva A aponta uma administração por via intravenosa, tendo em vista uma alta concentração plasmática após a aplicação. Aí aqui eu estou correto. Que eu apliquei por via intravenosa e a minha concentração plasmática ela é a mais alta possível, porque na hora que eu apliquei eu já estou em contato com o sangue. A curva B demonstra um fármaco que é apresentação antagonista? Eu não posso determinar isso porque aqui eu só tenho tempo e concentração plasmática. A curva A demonstra que o fármaco sofreu metabolismo de primeira passagem? Justamente o contrário, demonstra que ele, a concentração dele está ótima. Né? A curva B apresenta a ingestão de fármaco adrenérgico, também não posso concluir isso. A questão de gráfico é muito você olhar o que você está vendo. Né? Olhar o que você está vendo. Mas olhar o que o gráfico mostra. Né? Aqui, concentração plasmática, tempo, horas. Né? Se aqui eu tenho uma alta concentração plasmática, não foi por via oral, porque uma das coisas que a gente comentou lá atrás é que quando eu tomo por via oral, eu posso ter metabolismo de primeira passagem, os ácidos e as bases presentes no meu corpo, elas podem degradar parte do medicamento, então a curva nunca vai ser essa aqui de um medicamento por via oral. E essas questões de adrenérgica, ação antagonista, eu não posso afirmar isso com essas informações que estão aqui. Né?
formação dos segundos mensageiros de acetilglicerol, DAG, inositol 1,3,4-trifosfato e P3, a partir da degradação está relacionado com a ativação. Essa questão é bem simples, né? Aqui eu dei os dois segundos mensageiros de um tipo de proteína, né? Aqui, no caso, a gente está falando da proteína GQ, que é aquela relacionada com a contração da miosina, contraindo a actina. E aqui, a resposta correta é fosfolipase C. A adenilciclase é qual é o nome do segundo mensageiro da adenilciclase? Quer dizer, a própria adenilciclase, né? Perdão. Aqui é a proteína GS, né? Que é o adenilciclase. Então, está relacionado com a proteína GS, não é? Fosfolipase A2, eu estou falando de... Aí é patologia isso aqui. Botei até aqui porque, enfim, patologia é tudo de bom. Fosfolipase A2, vocês vão ver essa belezinha aqui quando vocês forem estudar corticoide. Canal cloreto não é, porque tem segundo mensageiro aqui. Canal cloreto é simplesmente canal iônico. Glanilciclase, vocês, em teoria, não sabem nem o que é, né? Então, aqui é fosfolipase C. Né? A formação de segundos mensageiros. E é uma coisa que eu estava comentando com algumas pessoas que me abordaram essa semana, é que ele sempre cai na prova dele uma questão para você dizer, explicar, deixa eu ver só o tempo aqui da galera, a chamada vai terminar, eu posso criar outra. Falta só poucas questões, né? Sim. Vou criar outra aqui, peraí.